Nesse vídeo a gente vai ver aqui como que a gente vai configurar uma saída digital do Arduino, né? Como a gente vai fazer basicamente o nosso LED piscar, né? Então a gente vai pegar aqui o nosso circuito que a gente desenhou no vídeo retrasado, né, dois vídeos atrás, e a gente vai fazer esse LED aqui piscar, ligar e desligar, tá? Caso você esteja com o Arduino físico aí, tenha feito esse circuito, né? A ideia do circuito aqui é a mesma, tanto no Tinkercad quanto físico. Você pode utilizar a sketch do Arduino, tá? Para isso, né, só abrindo um parênteses aqui, para utilizar a sketch do nosso Arduino, a gente pode utilizar aqui, eu abri a sketch aqui do Arduino, tá? A gente primeiro tem que conectar o nosso Arduino na porta USB, né, obviamente. Quando a gente conecta o Arduino na porta USB, normalmente ele vai ser reconhecido aqui pelo nosso software do Arduino, tá? A partir desse reconhecimento pelo programa do Arduino, a gente seleciona a nossa porta. Aqui não tem nenhum Arduino conectado, mas o de vocês, se vocês estiverem utilizando o Arduino físico, vai ter, tá? E aí vocês vão escrever o código aqui. Vocês podem ou não verificar o código, é sempre interessante verificar o código para ver se não tem nenhum problema, né? Aqui não tem uma porta, né? Então ele vai falar que não tem nenhuma porta, mas vocês podem verificar o código, ele vai verificar se está tudo certo. É, Caso tenha tudo certo, vocês vão fazer o upload na porta a partir desse botão, tá? Nesse caso, nesse início, como eu não estou conectado nem ao Arduino, e a grande maioria acredito que não esteja, a gente vai utilizar o Tinkercad, tá? Que é esse circuito aqui, vocês podem utilizar no Arduino. Quem está com o Arduino aí, pode utilizar também o pino 13 ao invés do pino 10 aqui, para ligar e desligar o LED. Às vezes vocês não têm o LED, mas tem o Arduino, né? Ou não tem o protoboard para fazer essa ligação, mas tem o Arduino. O Arduino internamente, lá no circuito do Arduino, a gente, a gente tem aqui no pino 13 do Arduino ligado esse LED aqui, esse LED L aqui, tá? Então, se vocês mandarem ligar e desligar esse pino aqui, mandarem sinais altos, sinais baixos, esse LED, ele liga e desliga conforme a programação, tá? Então, vocês podem utilizar esse LED para verificar isso, tá? Mas a partir desse código, né, a partir desse circuito, a gente já fez esse circuito no vídeo passado, a gente vai pegar o código do Arduino. Aqui, no meu caso, abriu o código em blocos, tá? Eu vou mudar para texto, né? Para a gente manter o nosso padrão aqui. Então, tá aqui o nosso padrão de texto inicial que o Tinkercad nos dá. Vou apagar esse comentário aqui, tá, pessoal? E eu vou apagar todo isso daqui, porque aqui o que acontece, né? Vamos até rodar esse cara aqui para vocês entenderem aqui o que acontece. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho as duas funções principais que eu preciso, a void setup e a void loop, tá? Então, essas funções são funções obrigatórias aí para ter o nosso código. Void setup, configuração. Então, eu estou configurando aqui. Pin mode, LED built-in, output. Isso quer dizer o quê? Que o pino LED built-in é output. Mas, professor, mas você não falou que eu tenho que colocar o número da minha porta aqui? Tem, mas no própria interface do Arduino, ele já configurou para quando tiver escrito LED underline built-in, ser indicado que é o pino 13. Por quê? Porque o pino 13 é justamente o LED que está conectado na placa do Arduino. Então, esse pino 13 aqui está conectado nesse LED. Ah, isso me impede de utilizar o pino 13? Não, não impede, tá? Você pode utilizar o pino 13 externamente também, sem problemas. Então, esse LED built-in aqui, toda vez que é escrito LED built-in, isso quer dizer que isso é o pino 13 que eu tô trabalhando aqui, tá? Então, vamos rodar esse código aqui, ó. Esse código faz o seguinte. Então, configurei o meu pino para output. O que é output? O Arduino manda a informação para o meu externo, ou seja, o pino do Arduino, pino 13, está mandando informações aqui para o LED built-in. Então, esse LED aqui, o LED UL aqui dentro da placa do Arduino, ele vai piscar. A gente não tem nada conectado no nosso pino 13 aqui, né? Vamos até mudar aqui, ó. Vou conectar aqui no pino 13 para vocês verem. Está conectado agora no pino 13, tá? Então, o que vai acontecer aqui no nosso código? Um loop, né? Então, primeira coisa que vai fazer, digital write. Então, vou escrever o estado digital no pino LED built-in, no pino 13. Estado lógico alto, ou seja, o meu LED vai ligar. Vou dar um delay de 1000
milissegundos, ou seja, 1 segundo. Então, essa função delay, ela espera, ela basicamente ela pausa o nosso código. A gente vai ver que essa função não é tão interessante de ser utilizada, mas ela pausa o nosso código por 1 segundo. Depois de 1 segundo, vai executar essa linha 11. Tá? O que a linha 11 fala? Digital write, layout built-in. Então, eu vou escrever no pino 13, que é o layout built-in, nível lógico baixo. Então, estava no nível lógico alto, esperou 1 segundo, depois de 1 segundo, nível no mesmo pino, nível lógico baixo. Então, estou ligando e desligando o LED. Novamente, espero 1 segundo. Depois que eu esperei 1 segundo, o que vai acontecer? Opa, acabou meu loop. Mas é um loop, é indefinidamente que ele vai continuar. Então, ele volta lá para o início. E aí ele faz nível lógico alto. Espera 1 segundo, baixa. Espera 1 segundo, alto. Espera 1 segundo, baixa. Espera 1 segundo, alto. Então, ele vai ficar mandando 5 e 0 volts. 5 e 0 volts. A ideia é que o nosso LED ele ligue e desligue, tá? Então vamos lá, ó. Mudei a ligação aqui para o pino 13, né? A gente estava no pino 10, depois eu volto para o pino 10, mas só para vocês verem que eu posso ligar os LEDs, os dois, tanto o LED que já está ligado no pino 13, quanto alguma coisa externa no pino 13 realmente, tá? Então ele está ligando, ó. Meu Arduino ligou. Olha só, o LED da placa do Arduino está piscando e o LED externo, que a gente fez a ligação, também está piscando. Então, como esse LED está ligado no pino 13, eu liguei o outro também, que está no protoboard no pino 13, vai acontecer essa ligação aqui de piscar e não piscar. Beleza? Piscar, enfim, ligar e desligar. Então, ele fica ligado 1 segundo, fica desligado 1 segundo, né? Fica nível lógico alto 1 segundo, espera esse segundo, né? Nível lógico baixo, espera 1 segundo, nível lógico alto, espera 1 segundo, nível lógico baixo. Então isso daqui acontece, né? Porque só tem esse código aqui no loop, e a gente sabe que quando o loop acaba, ele volta para a primeira linha que tem código no loop, né? Porque é um loop infinito, né? Ele repete indefinidamente. Vou parar a simulação aqui, né? Beleza, pessoal. Vou voltar aqui para o nosso pino 10 e a gente vai apagar esse código aqui. Apagar esse código para a gente fazer o nosso próprio código. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro a gente vai configurar o setup. Então, a gente quer configurar uma saída digital para a gente ligar e desligar o LED. Então, pino mode. Como que a gente vai fazer isso? Número do pino. Qual que é o nosso número do pino? 10. A gente vai configurar ele como saída. Então, Alt, Put. Não esqueçam do ponto e vírgula aqui. É obrigatório ter um ponto e vírgula. Agora, beleza, preciso configurar mais alguma coisa? Preciso configurar mais um pino? Não, é só o pino 10 que eu quero ligar e desligar o LED. E aí eu quero ligar e desligar esse LED aí de 2 em 2 segundos, por exemplo. Tá? Então eu vou fazer lá, digital. Se eu quero ligar o LED, então eu tenho que mandar um nível lógico alto para ele. Então, digital write. Nível lógico alto para qual pino? Para o pino 10. Pai maiúsculo. Tá? Eu quero de 2 em 2 segundos. Então eu vou dar um delay. A gente vai ver depois que tem formas melhores de contar esse tempo, tá? O delay basicamente ele para a execução do código, então é um problema. Delay 2000. O que isso quer dizer? 2000 milissegundos, que é 2000, que é 2 segundos, né, no caso. Depois de 2 segundos eu quero desligar o meu LED. Então eu liguei meu LED por 2 segundos, mantive ele ligado. Digital write, beleza? W maiúsculo, observe, W maiúsculo, pino 10, nível lógico, baixo, ponto e vírgula. E aí eu quero manter agora o meu LED desligado por 2 segundos. Então, delay 2000. Então, 2 segundos. Se eu não colocar esse delay aqui embaixo, o que vai acontecer? Basicamente, pessoal, o meu LED ele vai ligar, vai ficar 2 segundos ligados, e aí eu vou desligar, e ele, no momento que eu desligo, logo depois, né, quase que instantaneamente, ele já volta para ligar novamente. Então ele vai piscar tão rápido que eu não vou ver. Então ele vai ficar ligado para sempre, basicamente, tá? Então eu tenho que colocar ali um tempo que ele permanece desligado. Então de 2 em 2 segundos. Beleza? Vamos ver o que acontece. Então ali no meu LED, ó, se a gente ver aqui pelo contador de tempo, esse contador de tempo ele é bom ali para aplicações simples, depois vocês vão ver que ele fica um pouco mais lento, tá? Então ele fica ligado 2 segundos e fica desligado 2 segundos.
Fica ligado em 2 segundos, fica desligado 2 segundos, beleza? Então essa é a aplicação simples, né? Com o Digital Write. Vamos verificar aqui agora algumas condições aqui. Vamos supor que eu esqueci, por exemplo, de colocar o ponto e vírgula aqui no Digital Write 10 high. Então, tinha um ponto e vírgula aqui, né? Tirei o ponto e vírgula, apaguei. Vamos supor que eu esqueci de fazer isso. Se eu esqueci de fazer isso, ó, deu um erro aqui pra gente, ó. Era esperado um ponto e vírgula antes de delay, que é justamente esse caso. Vamos supor, por exemplo, que eu coloquei agora, coloquei o ponto e vírgula, né? Resolvi. Vamos supor agora, por exemplo, que eu esqueci de colocar no nível lógico baixo aqui, no digital write de baixo. Vamos ver o que vai acontecer. Olha só, digital write, ele precisa ter o número do pino e o estado que esse pino vai estar. Se eu não coloco o estado, também deu um problema. O que ele vai falar aqui para mim? Poucos argumentos na função, né? Então, você tem poucos argumentos na função, está faltando o argumento, ou seja, está faltando o argumento de estado do pino. Beleza? Ok, vou agora de novo, baixo. Ele vai ligar. E se eu trocar por 1 e 0, né? O high por 1 e o baixo por 0, 1 por 0. Vai funcionar. Por quê? Como eu disse para vocês lá no início, eu posso escrever tanto high quanto 1 e tanto low quanto 0. Tá? Então vai funcionar das duas maneiras. Eu, particularmente, em alguns casos é interessante utilizar 1 e 0, mas eu, particularmente, prefiro escrever aqui porque parece que fica mais visual, fica mais interessante de ver, né, essas informações. Tá? Agora vamos mudar agora um pouquinho aqui e vamos supor que eu esqueci de configurar o meu pino. Vamos ver o que vai acontecer? Esqueci de configurar o meu pino. Olha só, eu estou com problemas aqui meu LED. Meu LED não está ligando tão bem. Por quê? Porque aqui eu não configurei o meu pino. Então o Arduino ele está tentando escrever no pino, mas ele não está configurado corretamente. Tá? Então eu preciso, vou parar aqui, fazer a configuração do nosso pino. Como que eu vou fazer essa configuração do nosso pino? Pin, tudo minúsculo, mode, número do pino, output. Ponto. Não posso esquecer do ponto e vírgula. E aí vamos supor, por exemplo, que eu esqueça que digital write, o W é maiúsculo. Eu utilizo aí o W minúsculo. Vamos ver o que vai acontecer? Olha, ele deu um erro, grifou a linha, falou que digital write com W minúsculo não está declarado. Então ele não sabe o que é. Então entendam que a linguagem de programação em C, C++, no caso aqui, no Arduino, ela é case sensitive. O que é case sensitive? Ela diferencia maiúsculo de minúsculo. Então, maiúsculo é uma coisa para ela e minúsculo é uma coisa. Se colocar um A maiúsculo é diferente de um A minúsculo, beleza? Então, a mesma coisa aqui, então tem que colocar o W maiúsculo. Mesma coisa, né? Se eu escrever, por exemplo, agora está funcionando normal, a mesma coisa, por exemplo, é se eu escrever digital maiúsculo. Vamos ver o que vai acontecer? A mesma coisa. Digital maiúsculo write não foi declarado. Tá? Então, o digital aqui tem que ser minúsculo. Beleza, pessoal? Ah, mas vamos supor que, por exemplo, eu quero agora fazer um código que o meu LED pisque, fique ligado 2 segundos, depois fique desligado 2 segundos, e depois eu quero que ele fique ligado 1 segundo e desligado 1 segundo. Então, eu vou fazer lá. Então, ó, ele ficou ligado 2 segundos aqui, desligado 2 segundos, e agora eu vou ligar ele novamente por 1 segundo. Digital write, pino 10. Ah, por que pino 10, né? Novamente, porque está conectado aqui no pino 10, né? Então, código. Ah, então ele vai ficar ligado por 1 segundo. Então, eu vou colocar um delay de 1000, que é 1 segundo. E a mesma coisa agora, eu vou deixar ele desligado. Write, né? Lembrando W maiúsculo. E aí, low delay de 1000. Agora, o que vai acontecer? O meu LED ele vai ligar por 2 segundos, vai ficar ligado por 2 segundos, vai ficar desligado por 2 segundos, um segundo ligado, um segundo desligado, e aí ele volta a ficar ligado por 2 segundos, né? Então, ligado por 2 segundos, desligado por 2 segundos, ligado por 1 segundo, desligado por 1 segundo, e depois volta a ficar ligado por 2 segundos. Aí o ciclo vai se repetindo. É um loop, né? Então, esse ciclo
se repete indefinidamente até eu desligar o meu Arduino. Beleza, pessoal? Então, o Digital Write é bem simples aí. Então, eu estou mandando informações para o Arduino. Interessante, né? Tomem cuidado aqui com a sintaxe, tá? Então, por exemplo, se eu escrever aqui, por exemplo, no último teste aqui, output minúsculo, é tudo minúsculo, vamos supor, ele vai dar um probleminha. O output não foi declarado. Lembrando, case sensitive. Maiúsculo e minúsculo é diferente, ele tem só maiúsculo aqui. Se eu escrever a mesma coisa, o high minúsculo aqui, ele vai dar um problema, ele não vai identificar aqui, tá? Então, high, beleza? E aí eu consigo fazer a simulação do meu LED. Então, olha só, a gente conseguiu piscar o LED. Olha que interessante. É bem simples aí para a gente piscar o LED. Tem que tomar cuidado com a sintaxe, né? Os pontos e vírgulas têm que existir e a gente tem que tomar cuidado com o que é maiúsculo e minúsculo, além do que setup. Tem que configurar o nosso pino e o loop é basicamente o nosso código principal, beleza? No próximo vídeo a gente vai ver sobre entradas digitais. A gente viu agora saídas digitais das nossas outputs, agora no próximo vídeo a gente vai ver entradas digitais.